e reina para todos sempre. Louvar a Deus pela vida dos meus irmãos, Tiago Zanil, o Breno Ronei, a irmã Gessa, as meninas que já tiveram a oportunidade, Magna e Valdirene, pela vida dessa linda igreja. Vocês são bênção do Senhor em nossas vidas. Então que o Senhor continue vos abençoando de forma especial na terra. Amém? Amém. Deus abençoe a vida da irmã Rosana, que acabou de anteceder, orando pelas nossas vidas. Deus abençoe. Queridos, já vemos o que é que Deus falou no culto, e eu creio que os céus têm uma palavra para o nosso coração a partir desse momento. Livro do profeta Joel, está na classe dos livros dos proféticos. Livro de Joel, capítulo de número 1. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Aleluia. Livro de Joel, capítulo de número 1, versículo de número 15. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Joel capítulo 1, versículo 15. Glória a Jesus. Bom dia, irmão Zé Nilton, são homens abençoados que Deus colocou também no nosso ministério. E é uma alegria ter esses irmãos juntos sempre conosco. Glória a Deus. Joel, querido, está depois de Oséias. Você vai encontrar o profeta Daniel. Aos irmãos que têm dificuldade, ajude seu irmão. Você vai encontrar Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias e por fim Joel. Glória a Jesus. Aleluia. Pode ficar em paz, que eu espero os irmãos encontrarem a passagem. Eu gosto que os irmãos acompanhem a leitura e ouçam. Quando vocês ouvem, dá um entendimento. Quando você lê e acompanha, o seu aprendizado é maior. Joel capítulo 1, versículo 15. Deus seja louvado. Capítulo 1, versículo 15. Aleluia. Para quem está com dificuldade, se você encontrou Salmos, encontrou os livros profetas maiores. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Oi, irmão, deixa eu dar uma dica aqui futurosa para vocês, para quem está com dificuldade. Vai facilitar bastante a partir de agora. Quem tem dificuldade de encontrar esses livros pequenos, porque tem livro que ele só é uma página sozinho, por conta do tamanho do livro. No início da nossa Bíblia tem um chamado sumário. Nele vai ter escrito o livro, a sigla, e vai ter a página. Você procurando pela página fica bem mais fácil, viu? Facilita a sua compreensão. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Uma Jéssica conseguiu comprar também? Amém. Glória a Jesus. Então diz assim. Conseguiu encontrar, irmão Everton? Amém. Glória a Deus. Diz assim, querido, Joel 1,15. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá com assolação do Todo-Poderoso. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Jesus, pela tua bondade e beneficência. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja através dessa palavra. Abençoa os teus filhos que aqui estão, aos teus servos que estão na liderança. Visita Osmar, papai, nesta noite, e abençoa teu filho também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, repita comigo: o dia do Senhor está perto.
O texto que a gente leu, ele traz uma exclamação, ou em algum texto vai trazer duas exclamações. Ai do dia. Obrigado, Zé. Ai do dia. Veja que a exclamação é para dar peso à frase. A gente começa estudando sobre esse homem, profeta Joel. Joel, ele escreve esses versículos, essa mensagem. Aqui é uma mensagem de Deus para aquele tempo. Deus sempre usou seus profetas na terra para uma mensagem em algum tempo. Note que o tempo que a gente está anotando aqui, Deus usava profetas, sábios e também os sacerdotes. Eram os grupos presentes na época. Os sacerdotes cuidavam do ofício sacerdotal. Os sábios eram aqueles que se dedicavam à Bíblia, às escrituras que tinham na época, para passarem para as próximas gerações. E tinha os profetas, que significa porta-voz de Deus, ou seja, Deus tinha alguém que era porta-voz seu para levar a mensagem para alguém. Então esses homens eram usados, em Romonei, para levar uma mensagem para um povo, para uma pessoa, para uma nação, para um reino, uma repreensão, uma edificação, uma palavra profética. Deus sempre quis ter uma comunhão com o homem. Aleluia, Deus. Veja que durante toda a humanidade Deus sempre buscou forma de se aproximar com o homem. Verdade. Mesmo que o homem, mesmo que alguém no tempo se afastou de Deus, Deus procurou se reconciliar com o homem. Aleluia, Jesus. E olha que não é nem Deus que quebra o pacto, é o próprio homem que quebra o pacto, a aliança que tem com Deus. E aqui Deus usa mais um dos seus filhos. A mensagem que Deus traz para o seu povo, Ele usou o profeta Joel, como Deus também usou tantos outros homens. Deus usou o profeta Isaías, Ezequiel. Deus usou tantos e tantos outros nomes que a gente conhece. E quando Ele escreve essa mensagem que veio de Deus, o tempo é um tempo de crise. Nós estamos vivendo um tempo de crise, mas a gente vê a mão de Deus nos sustentando em todas as áreas. Porque ainda que a sua família não está bem, sua família não acabou, seus projetos estão de pé e você está buscando um Deus que pode mudar a situação. Ainda que o financeiro esteja complexo, a gente crê em um Deus que pode mudar os problemas e fazer um tempo de provisão acontecer. Então Joel está vivendo um tempo de crise no meio do povo, e o povo de Judá estava sofrendo com a praga. A gente sabe que praga é como um tipo de maldição, ou significando também uma crise que vem. A praga que veio para Israel foi a praga devastadora de gafanhotos. A Bíblia registra acerca dessa praga, e ela veio devastando todo tipo da colheita. Veio devastando, e a gente sabe que o mundo precisa de grãos, de alimentos, de frutas, de vegetais. O mundo precisa de alimentação. E Israel estava sofrendo uma praga que estava atacando os seus alimentos. E isso acabou gerando um tempo de crise, porque o que tinha acabava se perdendo no meio do tempo. E com isso entrou esse tempo de crise. Note que a gente está vivendo também na nossa região, e a gente nota a crise que está na nossa região. E como é que a gente nota isso? É que o dinheiro não está bem circulado. Quando o dinheiro está bem circulado, você vê as pessoas construindo, você vê as pessoas prosperando. Isso é um símbolo que está acontecendo um bom tempo, como a gente viu há algum tempo agora atrás, alguns anos, um tempo que estava em falta materiais de construção.
por conta da demanda que estava grande. Então houve um tempo de crescimento na nossa região. Não é o caso que estamos vendo agora. Veja que estamos já dentro de um tempo de crise. E justamente um dos fatores que gera isso é a chuva. O ano que nós estamos atravessando ainda não choveu. E se não tem chuva, não tem produção. Se não tem produção, não tem comercialização. E com isso nós sofremos uma crise. Mas só que o mesmo Deus que cuidou de Joel é o Deus que está cuidando da sua igreja. Ainda que passamos pela crise, ainda que vemos a devastação, ainda que a gente veja um tempo que parece que estamos passando por dentro de uma praga, eu enxergo Deus Todo-Poderoso não deixando faltar o que Ele ensinou na oração do Pai Nosso, que Ele tem provido um pão diário, ainda que venha tempo de escassez, a gente não passa fome. Deus está cuidando. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E se a produção é afetada, logo vai faltar para alguém. Isso está falando de fome. E a fome veio, irmã Rosana. E a fome chegou em Israel. Como também em outros tempos a fome veio. Eu olho para uma situação e eu sempre falo com os meninos que Canal é um lugar abençoado por Deus. E por que eu enxergo que Canal é abençoado? Porque olhe agora, em todo o Canal você não vai ver ninguém em situação de mendigagem, mendigando. E a gente também vê uma coisa, além de Canal não ter ninguém mendigando, a gente nota que Canal é um povo caridoso e bondoso. Porque a gente contempla isso, porque alguém ou algumas pessoas que já entraram nesse lugar sem ter nada, hoje não vive mais assim. Tem sua casa, tem sua moto, tem sua renda. Então Deus tem abençoado Canal. E por que Canal é abençoado? Porque não é por conta do trabalho do povo, sim também, mas a primazia, Deus, é porque a bênção de Deus está sobre o Canal. Então, em nome de Jesus, que o nosso Deus possa abençoar mais ainda a nossa terra, que mais e mais o Senhor abençoe os produtores, a nossa região seja abençoada, que Deus abençoe a vida do seu povo. Só que a gente entrou agora, hoje é dia 26, dia 22 a gente mudou de estação, a gente entrou no período primavera, é o tempo justamente das flores, das rosas que vem em abundância, esse tempo. Estações, e estação fala de tempos, ou seja, a gente está no mundo que a gente vive tempos, estações. O tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo de crise, como aconteceu aqui. E esse tempo foi tão trágico, que houve uma tragédia. A fome já era nítida nas famílias. Famílias estavam passando fome. Mas Joel fala acerca disso aqui como um sinal profético. E ele está apontando para aquele povo: arrependam-se, converta, porque o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor, primeiramente, ele é certo. Joel, veja que ele não fala com dúvida. Alguém que fala com dúvida, ele diz: eu acho, eu penso assim. Mas Joel não usa essa exclamação de dúvida, ele fala com toda certeza e convicção para quem ele está falando. E para o povo que ele está falando, ele diz com toda certeza, ele não diz eu acho, ele diz: o dia do Senhor está perto. Aleluia.
simplesmente diz isso, uma palavra, uma frase curta e direta: o dia do Senhor está perto. É verdade. E quando a gente medita em Hebreus capítulo 10, versículo 37, ele vai dizer que aquele que há de vir, virá e não tardará. Para o mundo, para alguns, Cristo está tardando. Mas veja que, e justamente o mundo pensa isso de nós, porque já há de muitos anos a igreja vem falando que Jesus está voltando. E essa mesma situação aconteceu com Noé. Quando Deus olhou na terra, ele não encontrou ninguém, só encontrou Noé. Noé era um homem justo, e Deus falou com Noé. Veja que Deus sempre escolhe pessoas em meio à geração. Todos que aqui estamos nessa noite estão representando uma geração, em meio a uma geração que você viveu e que está vivendo, em meio a uma geração que nasceu no mesmo ano seu, que alguém se corrompeu, que está aí no mundo. Você escolheu renunciar ao mundo, escolheu renunciar ao pecado e viver para Cristo. Aqui está uma geração que disse não para o mundo e sim para Deus. Quando Deus chama Noé, a Bíblia vai descrever que o mundo estava tão mal, que estava cheirando mal as narinas de Deus. O desagrado do pecado. E com isso, amados, Deus disse: fui eu que criei, mas vou destruir. Mas só que Deus sempre tem um plano de salvação para quem é Jesus. Aleluia. Veja que tudo que provém do nosso Deus é gratuito. A salvação é gratuita. Verdade. O que Deus tem para nos dar é de graça, é gratuito. Mas veja que tudo que é mal é pago. Verdade, Deus. A cerveja que alguém bebe é paga. A droga que alguém usa é paga. O pecado que alguém vai cometer precisa ser pago. Mas o que Deus tem para oferecer é gratuito. Aleluia. Você não paga nada e ainda tem direito de viver feliz na eternidade. Só que o pecado, o que o homem ainda paga para poder pecar e tentar ser feliz, paga e tem direito a uma eternidade de sofrimento. Mas Cristo está apresentando que é gratuito. Oh, meu Deus, meu Pai. E quando Deus fala com Noé, irmão Everto, Noé estava em meio àquela geração, mas Deus escolheu ele. E quando Deus escolheu Noé, Ele mandou fazer uma barca. E quando Noé faz a arca, amados, ele começa a trabalhar. E ele vai trabalhando. E não foram poucos anos. Lá se vão 120 anos de trabalho. Trabalho árduo e duradouro. A obra do Senhor é um lugar de trabalho, mas que é valorizado pelo nosso Senhor. Noé fazia o ofício de pregoeiro, pregou. A Bíblia chama Noé de pregoeiro. Ele pregava e trabalhava, pregava e trabalhava. E a Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa de nós, que para o mundo a igreja deu para entender esse sinal? Para o mundo a igreja, ela não é bem certinha, não. É louca. Paulo vai dizer que as coisas de Deus para o mundo parecem ser loucas. E eu vou explicar porque eu também estou dizendo isso com base em Noé, Zé Nilton. Quando Deus fala com Noé, queridos, aqui já se passou muitos e muitos anos desde que Deus criou o mundo.
desde que Deus criou o mundo lá atrás, até os dias de Noé, o mundo nunca sabia o que era chuva. Ou seja, nunca tinha havido chuva sobre a terra. E você sabe que barco, que navio precisa andar na água. E como é que, se fosse um sonho de Noé, por que ele não fez um barquinho para a família dele, para ele poder carregar para onde tivesse mar, rio? O que ele estava fazendo no seu terreno uma barca tão grande, tão extensa? Para que algo daquele tipo? Alguém que passava e dizia: oxe, que homem doido é aquele? Meu Deus! Imagina ele trabalhando lá em cima, quando ele passando e disse: ô doido, desce daí, moço. Onde é que vai botar isso aí para nadar? Eita glória! Imagine os comentários agora. Se fosse hoje já virar meme, né? Tirar foto, botar na rede social. Virar meme, ó o doido está construindo um barco dentro do canal. Não tem que vir tanta água. Se fosse hoje, estava na internet viralizando. Verdade. Só que na época estava viralizando na boca do povo. Foi comentário de todo mundo, imagina. Ele já viu o que o doido está fazendo lá. Que é o doido? Noé. E é o que ele está fazendo. Se tu nunca viu, pô, passa lá no frente da casa dele, tu vai ver. E era assim. Mas ainda que tratado como louco, Noé trabalhava. Glória, aleluia. E Deus dá tempo. Corre. E lá se vão 100 anos de trabalho. Chega 120 anos. Com 120 anos, irmãos Anilton, a arca foi finalizada. E veja que quando Deus fala, Deus mandou pegar um casal de animais impuros e 7 casais de animais puros. Verdade. Quando Deus fez isso, note que você não vê nenhuma resistência dos animais. Só que o que Deus queria alcançar não era os animais. O que Deus queria alcançar é o homem. Oh Deus! Mas em meio a tanto tempo, 120 anos de pregação, somente Noé e a sua família se salvaram. E Noé, imagina, agora Noé vindo para, imagino eu, né? Deus chamou Noé, e eu imagino uma fileira de animais andando, passando no meio da cidade, e o povo diz: ixi, gente, agora a barca vai virar um zoológico, é? O homem está botando, poxa, imagina na cabeça do povo, ué. Já está errado a barca, e agora para que bicho dentro dessa barca? Para que tantos animais dentro dessa arca? Então não caiu na memória do povo. Mas chegou o dia e a hora. Quando os animais entraram, Deus disse: agora ainda tu e a tua família. E quando Noé e a família entraram, Deus disse: agora deixa que eu tranque a porta. Porque o nosso Deus, eu chego a arrepiar agora, o nosso Deus é amor. É verdade. Mas o sobrenome dele é justiça. É E verdade. quando Deus descer à terra, que dizer, a porta da salvação foi trancada, não tem rei, não tem rico, não tem pobre, não tem mendigo, não tem com dinheiro, sem dinheiro, que faça Deus abrir a porta da salvação. O dia e a hora chegou, Deus disse: agora eu tranco. E Deus, porém, trancou. E quando ele trancou, ninguém mais abre. Oh, aleluia, Deus! E agora começou o céu a se fechar. Glória! E começou, talvez, imagino eu digo eu imaginando, começa uma garoinha fina,
E o povo naquela alegria, chuva, garoa. E daqui a pouco essa garoa fica forte. Daqui a pouco vira uma chuvinha. E o povo está ali. Muito bem, que bom, né? Uma presença de chuva. E a chuva começa a engrossar. Imagina aquela chuva que chega, sua berrando o telhado, que bate com força e vai esmando. E o povo correndo para casa, bora para casa. Quem gosta de tomar banho na chuva no meio da rua tomando, alegre. E daqui a pouco a Bíblia diz que as portas, simbolizando que o céu foi aberta e houve bastante chuva. Foi chuva grossa. E daqui a pouco quem está tomando banho na chuva diz: "Você, essa chuva está demais, viu? Já está batendo no meu calcanhar." Começou nesse tanto e corre para dentro de casa. Daqui a pouco a água já está entrando dentro de casa. Quando precisa de alguém diz: "Moço, será que não estava certo?" O chuveiro para lá, oxe, e sai correndo no meio da chuva. Começa a cair a ficha. Só que quando a ficha cair, Zé, você falou certo, é tarde. Porque aconteceu o que Noé temia. Só que quem trancou a porta não foi ele. Porque Deus sabia que Noé ia se comover de alguém bater na porta e dizer: "Ô Noé, abra ele e abrir." Mas Deus não vai trancar, sou eu. E começa a ser agora, ó. "Ei Noé, abra aqui, moço." Porque ninguém tinha barco. Porque não tinha expectativa de chuva. "Abra aqui, por favor." E o povo começando gritando. Mas só que já é tarde. Porque o que ele fala acontece. É verdade. E foi tanta chuva, que a água subiu 7 tamanhos maior do que os maiores montes da terra. Verdade. O maior monte que tem na terra foi coberto de água. O mundo virou só água. Mas em meio a tudo isso, Deus preservou uma família que era fiel a Ele. Hoje esse lugar simboliza a igreja. A igreja está onde deve estar, que é na igreja. Nós somos a igreja. E daqui a pouco o Senhor pode vir. E quem te chamava de louco, falando desse Jesus que já morreu há tanto tempo, vai dizer: "Oh meu Deus, ele estava certo. Ela estava certa. O que é que eu fiz da minha vida? E agora?" Meu Senhor. Imagine os desviados arrombar a porta da missão para Cristo, correr aqui no altar e dizer: "Jesus, me aceita aí, nada." Alguém chegar desesperado e não ter ninguém para acalmar a sua dor. Nesse dia, para o ímpio, o dia será de trevas, mas para o justo será dia de alegria. A gente precisa viver uma vida de consciência, entendendo que a eternidade é sério e o dia do Senhor é como um juízo. O dia da assolação virá e o mundo só dará conta do recado da igreja quando Jesus voltar. Quando estiver alguém dentro do carro e uma parte do mundo vai sumir. Sumir alguém hoje é normal. Ele pode ter tido um pânico, alguma coisa. Mas como é que vai se explicar? Talvez sumiu a terça parte do canal. Onde é que esse povo está? É verdade. Mas vai ter alguém que vai saber dizer o que é que aconteceu. E quem vai saber dizer é quem ficou. Saberão dizer o que foi que aconteceu. Glória a Deus.
E o que a gente tem para dizer é que não vamos querer passar por essa experiência. E quando eu estou falando do dia do Senhor, não é somente sobre julgamento, mas também é um chamado para arrepender. O tempo do arrependimento é agora. Nos versículos dos 12 ao 13 ele vai dizer: convertei a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O mesmo Deus que está dizendo: vai vir o dia do Senhor, mas o mesmo Deus que está repreendendo, Ele dá também exortação. E a exortação é: arrependam, convertam, jejuem, façam, voltem para Deus, para que Ele receba vocês. O juízo de Deus não é o fim da história. E Deus agora está abrindo um espaço de tempo para o arrependimento. Ezequiel vai dizer que Deus, Ele não deseja que o ímpio morra. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que todos venham ao arrependimento. Ainda há tempo. O relógio de Deus não para, mas ainda dá tempo, tem oportunidade. Ainda dá tempo. E para quem pensa na experiência de Jesus voltar e ficar é tão amarga, que eu vou dizer a verdade, eu não desejo que ninguém passe por isso não. Porque eu já passei pela sensação de Jesus voltar e eu ter ficado. Eu já tive essa experiência. E eu vou compartilhar com vocês. Aleluia, Deus. Alguns anos atrás a gente tinha oração na igreja pela madrugada. Ia eu e Márcio, meu irmão. E Márcio sempre, o som dele é mais pesado. E aí, quando eu acordava no horário, o tempo que eu estava me trocando, colocando a blusa, ele levantava da cama e deitava no sofá. E nesses 5, 8 minutos que eu estava me arrumando, ele me tirava outro cochilo. Só nesse tempo. Tudo bem. Aí eu ia lá e disse: bora, você levanta, nós vamos para a igreja. Quando foi um dia, eu despertei, o alarme do celular tocou, desativei, liguei a luz. Quando eu liguei a luz do quarto, cadê Márcio? Eu senti uma amargura, e o que já veio na minha mente foi: meu Deus, Jesus voltou agora. Meu Deus. Eu senti uma tristeza, uma amargura. E quando eu ia para a cama aqui, a coberta dele estava na posição dele deitado e o travesseiro estava no jeitinho que, como se ele tivesse deitado. Eu digo: misericórdia, Jesus voltou mesmo. Você levou, meu irmão? Levou. E eu já estava com esse pensamento. Aí eu gritei do meu quarto, eu gritei: mãe. Gritei uma vez, nada. Fiquei. Gritei a segunda vez, nada. Gritei uma terceira vez, nada. Meu Deus, nem pai. Foi a família toda e eu gritei. Aí eu ainda gritei uma quarta vez, foi quando deu um sinal de vida. Aí eu disse: o quê? Aí eu disse: eu acho que eu não fiquei não. Aí quando eu fui olhar, o Márcio já estava deitado no sofá. Ele levantou, nem ele percebeu, levantou no automático, deitou no sofá e estava lá. Mas irmãos, é uma experiência cruel. Só que para meu benefício, só foi uma experiência. Mas uma experiência que pode se tornar realidade. E quem deve tomar cuidado com isso somos nós. Então que a gente não se apegue ao mundo, à carne, aos pecados, às coisas desse mundo.
Tudo isso é passageiro. A nossa família é passageira. O céu é tão maravilhoso que quem já foi arrebatado ou teve a experiência aqui não tem mais desejo. Ele nem lembra de nós aqui. Tem gente que diz: oh meu Deus, será como é que está minha mãezinha, né? Pessoas que ainda não têm o conhecimento, dizem: oh meu Deus, será como é que está a mamãe? Será que ela está lembrando de mim agora? Não. A Bíblia descreve que quem já partiu não tem mais contato, vínculo nenhum. Verdade. Tanto quem foi para a vida eterna como para a tristeza eterna. Só que quem está lá está tão alegre que nem sabe. Se Deus já levou muitos dos meus que já estão por lá, eu creio, não está nem sabendo quem é mais Marcelo, de tanta felicidade, de tanta alegria. Quem já foi arrebatado e que Jesus trouxe de lá, ele disse: não, Jesus, eu não quero voltar. Não, aqui é bom, não quero voltar de jeito nenhum, nem quer. Porque já sabe o que Deus preparou para o seu povo. Então que a gente venha se apegar a isso, a servir a Ele. Porque brevemente estaremos com o Senhor. Para a gente concluir, que a gente venha se aproximar mais e mais de Deus. O que eu finalizo aqui nessa noite dizendo para nós, nessa mensagem de reflexão, é que a gente possa se arrepender, que a gente possa viver em santidade e vigilância. Deus tem um compromisso tão grande com a humanidade que Ele nos chama de uma palavra que a gente não usa. Deus nos chama de santos. Só que a gente não chama ninguém de santo. A gente não dirige essa palavra a alguém. Eu digo: Zé Nilton santo. Santo Zé Nilton. A gente não direciona, porque diz: hoje, ali é um pecador igual eu, ou eu também. Não, a gente não usa essa expressão. Mas Deus, para conosco, Ele nos trata como santos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E quem é santo está como essas lâmpadas reluzindo. E o que lá de cima Deus vê são luzes na terra. Oh, aleluia. Esse mundo ainda está de pé porque tem luzes nele. Você é luz na sua vizinhança. Você é luz no seu bairro. Você é luz na sua casa. Você é luz no seu trabalho. Você é luz na sua cidade. Você é luz no meio dos seus amigos. Você é luz dos seus companheiros de trabalho. Aonde você estiver, você é luz. E a luz brilha em meio às trevas. O dia do Senhor está perto. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tempo de preparamento é hoje, de voltar para Deus, porque o Senhor Jesus está voltando. Oh, Deus. E o que a gente estava falando esses dias é que alguns têm uma mentalidade fraca de pensar: mas se eu não subir agora, eu subo na segunda. Hoje eu falei no instante que nós estamos vivendo no tempo da graça. Hoje a gente tem o Espírito Santo. É verdade. A gente tem Deus respondendo nossas orações. Na antiga aliança, mesmo que não tivesse o Espírito Santo, o Espírito sempre descia para trazer um recado. Deus sempre constituía alguém para ajudar. Havia profetas, sacerdotes, sábios. Hoje nós estamos num tempo tão maravilhoso que a gente tem o Espírito Santo. É verdade. Ele nos traz a nossa consciência quando erramos. Mas se imagina quando Jesus voltar, não vai haver Deus, não tem Jesus, não tem Espírito Santo na terra, não tem igreja. Meu Deus. E aí? Vai socorrer a quem? Se Deus se calou para a humanidade. Meu Deus, santo, santo é o teu nome, Deus. E durante esses 3 anos e meio de tanta tribulação, que a gente já pensa que hoje é ruim, mas a gente nem conhece o que é ruim ainda. É verdade. Haverá um tempo de muita tribulação. E a Bíblia faz a comparação que nesses 3 anos e meio vai haver um tempo, um intervalo de tempo nesses 3 anos e meio, que a morte
vai ser presa. A morte, que é para separar o corpo, a alma e o espírito, ela vai ser presa um dia. E quando ela for presa, alguém vai querer se matar e não vai conseguir. Tem gente que acha que a solução da vida é morrer, não é assim? Coloca uma corda, se segura e para ele, pronto, ali acabou, é alívio para ele, na mente dele, o que ele está fazendo é um alívio para a vida dele. Ou alguém pega uma quantidade de remédio, bebe, se intoxica e vai à morte. Ou alguém tem um acidente, bate e logo em seguida morre. Não. Quando a morte for presa, alguém vai colocar uma corda, vai se segurar, vai colocar de novo, vai por umas 3 vezes, vai se ferir, vai se machucar e não vai morrer. Alguém vai pular de cima de um prédio, imagina daquela casa ali de Belão, aquela altura, alguém pular lá de cima, se esbagaçar, quebrar a perna, levar para o hospital, sentir dor, sofrendo, já estava sofrendo por dentro, pensou que ia morrer, ia parar o sofrimento e não vai morrer. Porque a pessoa, quando está agoniada, veja que pessoa que está sofrendo demais, ele só fala em morrer, porque ele acha que a solução é morrer, porque aí não vai sentir mais dor. Um dos medicamentos mais utilizados em guerra é a morfina. Você sabe que morfina é para neutralizar dores. A morfina era utilizada, Zé Lito, para quando alguém sentir, em meio às guerras, bombas, tudo, alguém que tivesse membros amputados, ou por exemplo, um ataque e perder uma das suas pernas na hora. Você olhar e já não tem mais sua perna. Aí tinha que aplicar a morfina. Porque mesmo sentindo dor, a morfina gerava uma sensação para você ter um alívio. O quanto é potente. Mas imagine alguém nesse tempo querendo morrer, com vontade de morrer e não conseguir. Mas o que estamos anunciando é: Jesus está voltando. O tempo é agora, que a gente se prepare para essa realidade. Glória a Deus. Você fazer uma oração para a igreja? Curve a sua cabeça. Oh, meu Pai, glória a Deus. E busque a papai juntamente conosco. Oh, Jesus amado. Eterno Deus, soberano Pai, obrigado, Jesus, por este momento, por essa oportunidade. De uma coisa nós temos certeza: o dia do Senhor está perto, a volta de Jesus é iminente, o céu é real, a vida eterna é séria, a eternidade é aonde a gente vai passar. Papai, prepara teu povo, prepara tua igreja para essa realidade. Senhor, purifica nossas vidas, que possamos viver em santidade, que possamos voltar para Deus, para brevemente estar com o Senhor. Jesus, abençoa a tua igreja, abençoe esta igreja, abençoa os líderes, abençoa o teu povo que aqui hoje esteve. Que teus filhos sejam abençoados em todo o tempo. Obrigado por essa oportunidade. Permaneça conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus em Cristo vos abençoe.